Olá, pessoal! Seguindo as nossas aulas, vamos continuar falando dos principais conceitos que envolvem rede de computadores. Nessa aula, nós vamos falar sobre classificação de rede, termos mais comuns que são utilizados, topologia, hardware de rede. Vamos lá? Classificação de rede. Nós temos várias formas de classificar uma rede. Podemos classificar a rede com relação ao fluxo de informações que percorrem, dentro do cabeamento da rede. Podemos classificar a rede em relação à forma e também com relação ao seu tamanho, com relação à sua escala. Então, nós vamos classificar aqui pensando na escala, no tamanho da rede. Então, uma rede pode ser classificada conforme a distância entre os nós. Da seguinte forma: rede LAN, MAN e WAN. O que significa rede LAN? Significa rede local. MAN, rede metropolitana, e WAN é uma rede geograficamente distribuída. LAN. A LAN pode ser uma rede que ocupa um pequeno espaço físico, geralmente é uma rede privada. Vamos dar como exemplo uma LAN house, que geralmente é uma rede construída, com o objetivo de oferecer a seus clientes acesso à internet, entre outros serviços. Geralmente ela fica instalada numa sala ou então em salas próximas, dentro do mesmo edifício. Aqui nós temos o exemplo da rede LAN. Rede MAN. Rede MAN é uma rede que pode abranger um grupo de escritórios vizinhos ou uma cidade inteira. Ela pode ser privada ou pode ser pública. Então, vamos aqui ao nosso exemplo. Olha, nós temos várias redes LANs dentro de algumas salas, como se fossem laboratórios. Olha, cada laboratório tem uma rede LAN e a junção dessas redes LANs se tornou uma MAN. Uma rede MAN geralmente é uma rede entre cidades e até mesmo estados. Rede WAN, que é a rede geograficamente distribuída. Ela é uma rede que alcança grandes proporções, ou seja, uma rede onde a distância pode variar de cidades, países e até mesmo continentes diferentes. Geralmente são redes públicas ou de grandes companhias. Um exemplo aqui de uma rede WAN é a nossa internet, que é uma rede mundial de computadores. Vou dar aqui um exemplo de uma rede que foi construída entre diversos campos de uma universidade. Então, olha, vamos pensar aqui no nosso exemplo. Nós temos aqui uma LAN, uma rede local, lá no campus de Bauru. Temos uma rede metropolitana que foi construída a partir de algumas redes LANs lá no campus de São Paulo. E outra rede metropolitana que também foi construída através de várias LANs que estão lá no campus de São Carlos. Então, juntando essa rede MAN lá de São Carlos com o campus Bauru e o campus de São Paulo, isso virou uma grande rede, que é uma rede WAN, geograficamente distribuída. Termos comuns. Bem, internet, acabei de falar para vocês, é a rede mundial de computadores. É um bom exemplo de uma rede WAN, mas nós não podemos confundir internet com outros termos. Então, internet é o nome dado à grande rede que nós temos hoje, que conecta, computadores e equipamentos do mundo inteiro. Intranet. Intranet já é uma rede local, uma LAN, que usa a mesma estrutura da internet para o acesso de dados, na rede. Então, olha, quando eu tenho uma rede LAN, uma rede que está dentro de um ambiente, um prédio, uma sala, ou então várias salas interligadas, eu tenho ali uma LAN. Aqui está sendo demonstrado uma LAN do tipo cliente-servidor, onde a gente tem vários clientes e tem um computador-servidor. Então, quando essa LAN conecta-se à internet, nós dizemos que nós temos uma intranet. Extranet. O que é uma extranet? Extranet é uma intranet, ou seja, uma rede LAN com acesso à internet, que também permite acesso remoto. O que é acesso remoto? As pessoas têm acesso a ela através de um modem. Então, vamos pensar. Bem, a internet,
é uma rede mundial de computadores que, quando ela se conecta a uma rede LAN, nós temos uma intranet. Vamos pensar na intranet. Dos computadores que nós temos dentro da rede LAN, nós conseguimos acessar a internet. Mas lá de algum computador que a gente tem em outro país, né, lá dentro da internet, nós não conseguimos acessar os computadores da rede LAN. E é esse o diferencial. Na extranet de qualquer computador de parte do mundo, você também consegue acessar os computadores da sua rede interna, da sua intranet. Então, olha, intranet é uma rede local com acesso à internet. Da internet eu não consigo acessar a rede local. Agora, extranet é uma intranet, ou seja, uma rede local com acesso à internet, mas de fora, lá da internet, de onde eu estiver, eu também consigo acessar os computadores dessa rede. Isso através de um equipamento chamado modem, que é um modulador e demodulador de sinal, como nós já explicamos em aulas anteriores. Topologia. Nós temos a topologia de uma rede, né, que descreve a forma pelo qual os seus componentes se conectam entre si. Dessa forma, nós temos dois tipos de topologia. A topologia física, que representa como os computadores estão conectados fisicamente, ou seja, a forma, o desenho que esses computadores representam. E temos também a topologia lógica, que representa como o fluxo de um tipo de informação se dá entre os computadores. Topologia física, gente, é tudo aquilo que eu consigo visualizar, eu consigo enxergar. Então, olha, é a forma como eu estou conectando um computador ao outro. Então, eu tenho topologia física. Topologia lógica, eu não consigo enxergar. É como é feita a configuração dentro dos computadores, ou seja, nos sistemas operacionais que estão instalados nesses computadores que estão em rede. Então, topologia lógica se refere à configuração. Nós já até falamos, nós temos dois tipos de configuração para uma rede de computadores, que é a rede cliente-servidor ou rede ponto a ponto. Agora, topologia física nós ainda não explicamos. Vamos lá? Topologia física. A primeira delas é a topologia em barra ou barramento linear. O que é topologia em barra? Eu tenho vários computadores, esses computadores estão interligados, né, através de uma barra central que conecta todos os computadores. Tá? Isso que é o barramento linear. Como que é feito, né, o envio de um dado? Então, um dado vai sair de um determinado computador, para ele chegar até o outro computador, ele faz o seguinte percurso. Né? Então, esse computador lança esse dado na barra central, esse dado percorre até o final da barra e depois ele volta fazendo a entrega para o computador de destino. Então, vamos exemplificar. Vamos supor que esse computador aqui, eu vou dar o nome para ele de computador A e vou dar o nome para esse computador aqui de C. Então, do computador A, eu vou enviar dados para o computador C. Então, olha, o A vai jogar o arquivo, né, o dado aqui na barra central, esse arquivo vai até o final e ele volta passando em cada computador perguntando para a placa de rede daquele computador se aquele dado pertence a ele ou não. É como se fosse uma carta com endereço e só entrega para o dono que tem o endereço registrado na carta. Então, olha só, chegou aqui nesse computador, olha, esse dado é seu? Ele vai dizer não. Então, ele não recebe o dado. Aí, aquele dado vai para o próximo computador. Olha, essa informação é sua? É minha. Então, ele captura aquela informação, tá? É assim que funciona. Sempre vai até o final e volta. Qual que é o problema desse tipo de topologia? Bem, se um desses computadores eles estiverem desligados ou tiverem uma pane ou algum problema que eles não estiverem funcionando adequadamente, a rede toda para. Por quê? Porque eles funcionam como ponte, né? As placas de rede estão com o equipamento conectado umas às outras. Se uma das placas, né, está desligada, toda a rede vai parar. Então, imagina aqui, ó, um dado está passando aqui, ó. O computador B
né? Se ele estiver desligado, esse dado não consegue atravessar até o final para voltar e ser entregue para o computador C. Então, o grande problema dessa topologia é que se um computador falhar, se ele parar de funcionar, toda a rede para. Essa topologia era muito utilizada no passado usando um cabo que é o cabo coaxial, né? E que hoje esse cabo também já caiu no desuso, tá? Topologia física em anel. A topologia em anel é uma topologia muito parecida com a topologia em barra. O funcionamento é muito parecido. A diferença é que não tem mais a figura do terminador, não tem mais aquela ponta final. Vou voltar aqui, olha. Bem, observem aqui, ó. Se eu pegar esse cabo e interligar ele aqui na outra ponta, observe que se transforma num anel. Então, na topologia em barra, eu tenho esse dispositivo, que é chamado de terminador, que ele finaliza a minha rede. Já na topologia em anel, eu não tenho terminador, né? A ponta final continua ligado na outra ponta. Então, o desenho, né, da topologia em anel é dessa forma aqui. Como que é feita a entrega dos dados? A entrega dos dados acontece da seguinte forma. Tem um pacote especial com o nome de token. Token, né, é como se fosse uma sacola. Então, essa sacolinha, esse token, ele vai passando de computador em computador, perguntando para as placas de rede qual delas deseja enviar um dado dentro da rede. Então, o computador que tiver com o token, ele tem o direito de enviar um dado. Se ele não tiver com o token, ele não tem direito. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o token está aqui no computador de número 1. Se ele deseja enviar um dado, ele coloca o seu dado dentro do token, dentro desse pacote especial. Esse pacote vai percorrendo de computador em computador até chegar no seu computador de destino, tá? Então, vamos supor que no computador 1 eu quero enviar um dado para o computador 3. O computador 1 vai passar aqui, vai chegar até o 2 e até chegar aqui no 3 para fazer a entrega daquele dado. Na topologia física em anel, sempre as informações percorrem um determinado sentido. Esse sentido pode ser o horário ou o anti-horário, tá? Mas sempre obedece aquele sentido. Então, se o token estava no computador 1 e eu estiver usando esse sentido, ele agora vai passar para o computador 2. Se o computador 2 desejar enviar uma informação, ele vai colocar esse dado dentro do token. Se não, ele vai passar o token para o próximo computador. Qual que é o problema disso? Enquanto o computador não tiver com o token, ele não pode enviar nenhum dado na rede, porque os dados são encaminhados para os seus destinos, um de cada vez. Isso faz com que a rede fique lenta. Outro problema é que os computadores também funcionam como ponte, né? Eles estão com placas de rede que interligam o cabeamento de uma placa a outra. Se um desses computadores falhar, parar de funcionar, o que acontece? Né? Toda aquela rede para de funcionar, porque fica sem a ponte ali naquele pedaço ali daquele computador. Ok, pessoal? Então, o mesmo problema da rede em barra, né? Um computador, se ele falhar ou parar de funcionar por algum motivo, toda a rede para. Nessa topologia também, o cabeamento que era muito comum de ser utilizado era o cabo coaxial. Topologia física estrela, que é a topologia, né, mais contemporânea, né, que é mais utilizada na nossa atualidade. Essa topologia, né, os computadores, eles ficam como se fosse uma estrela, observem. Eles têm um cabo que interliga cada placa de rede do seu computador, liga um dispositivo central. Esse dispositivo central pode ser um equipamento chamado hub ou pode ser um equipamento chamado switch. Então, pode ser hub ou switch aqui no meio. O hub ou switch tem uma porta que interliga cada um desses cabos que vai até os computadores. Como que ocorre o envio dos dados? Bem, um computador, quando ele quer enviar uma informação para um outro computador, então vou colocar aqui A, como se esse aqui fosse o B, vamos pensar aqui no C.
do A vai enviar para o C. Como que é feito? A informação vem aqui até o centro, chegou aqui no centro, no hub ou no switch, esses equipamentos é que se encaminham de encaminhar essa informação para o seu destinatário, fazendo a entrega. Então, os elementos concentradores hub e switch. Qual que é a diferença entre esses equipamentos? Se a gente for olhar fisicamente, né, eles são muito parecidos. Eles possuem aqui as portas, olha. Essas portas é que a gente conecta o cabo que chega até os computadores. Essas portas que estão aparecendo aqui, olha, são portas para o conector RJ45, que é um conector muito utilizado no cabo de rede par trançado, que é um dos cabos mais utilizados no momento para interligar, né, computadores, rede local. Então, olha, tanto o hub quanto o switch possuem aqui as portas para conectar o RJ45. Aqui nós temos dois equipamentos de fabricantes diferentes, mas quando a gente pega do mesmo fabricante, eles também são muito parecidos fisicamente. Só a aparência que é parecida, mas o funcionamento deles é diferente. Aqui nós temos uma rede com 4 computadores. Esses 4 computadores estão interligados a um hub, está conectado a cada um deles. E no computador 1 tem um pacote de dados que vai ser endereçado para o computador 3. Então, como que o hub vai se comportar diante dessa situação? O pacote de dados sai da máquina 1, vai até o hub replica esse pacote para as demais máquinas da rede e aí elas são encaminhadas para todas essas máquinas. Somente a máquina que é dona do pacote recebe o pacote. As demais máquinas rejeitam, ignoram o pacote que foi enviado, como é o caso da máquina 2 e da máquina 4. Então, o hub é um dispositivo que tem a função de interligar os computadores de uma rede local, né? Então, ele funciona como elemento concentrador da rede. Ele funciona também como repetidor de sinal, né? Quando ele recebe o pacote de dados e replica esse pacotinho para as demais máquinas da rede, ele está fazendo o papel de um repetidor. E o hub recebe os dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas. No momento em que isso ocorre, o que acontece? Nenhum outro computador consegue enviar dados na rede. Esse é o probleminha do hub. Switch. Como que o switch funciona? Bem, o switch, o que ele tem de diferencial com relação ao hub é porque ele possui uma memória dentro dele. Dentro dessa memória, ele guarda uma tabela com todos os endereços de placas de rede que ele já enviou algum dado anteriormente. Então, a cada uma das portas que ele conecta a essas placas de rede, ele vai guardando o endereço das placas de rede para um uso futuro. Então, no primeiro momento, ele funciona como um hub. Ele recebe um pacote de dados, replica esse pacote e envia para todas as máquinas. Aquela máquina que é dona do pacote vai receber e as demais máquinas vão ignorar aquele pacote. A partir do momento que aquela máquina recebeu aquele pacote, o switch grava aquele endereço daquela máquina. Então, num próximo envio, né, de um dado para aquela mesma máquina, ele já tem o endereço e já sabe localizar aquela máquina sem ter que enviar aquele dado para todas as máquinas da rede. Então, vamos supor que o switch já tenha conhecimento de todas as máquinas da rede, de todos os endereços das placas de rede. Então, como que ele funciona? O pacote de dados vai sair do computador 1, vai chegar até o switch. Como o switch já tem conhecimento, né, do endereço do destinatário, ele vai encaminhar esse pacote de dados diretamente para a máquina destinatária, sem ocupar todo o cabeamento da rede. Então, ele vai encaminhar diretamente para a máquina 3. O switch. Os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Isso porque os switches criam uma espécie de canal de comunicação exclusiva entre a origem e o destino. Dessa forma, a rede não fica presa a um único computador no envio das informações.
é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Neste momento, aqueles computadores, o 2 e o 4, ficaram livres para poder enviar, né, um dado na rede. Isso aumenta o desempenho da rede, torna a rede, né, mais rápida, já que a comunicação está sempre disponível, exceto quando 2 ou mais computadores tentam enviar dados simultaneamente para a mesma máquina. Quando isso acontece, né, duas máquinas enviando dados para uma mesma máquina, vai acontecer o que nós chamamos de colisão, né? Dois pacotes vão se colidir dentro da rede e eles vão se perder automaticamente. Aí o que acontece? As duas placas de rede das duas máquinas que originaram aquele dado vão esperar um tempo aleatório para elas poderem enviar novamente aqueles dados, né? Para que eles possam chegar lá no destino. Como existe uma diferença de tempo entre uma e outra máquina, provavelmente não vai haver uma nova colisão. Mas se ocorresse, o procedimento seria o mesmo. As placas de rede esperam um tempo aleatório para depois enviar novamente aquele pacote de dados que foi perdido. Nós falamos aí de vários tipos de topologia, né? Topologia em barra, topologia em anel e topologia estrela. Alguns autores também citam algumas derivações dessa topologia física. Então, eles chamam, né, a topologia estrela, eles costumam, né, chamá-la de árvore ou estrela hierárquica. Por quê? Qual que é a diferença daquela estrela que nós já vimos? Bem, a árvore ou estrela hierárquica é um conjunto de várias estrelas. Observem aqui na figura, olha, aqui eu tenho os computadores interligados a um hub ou switch. Então, aqui eu tenho uma estrela. Então, quando eu tenho várias estrelas interligadas, eu tenho o que nós chamamos de árvore ou então estrela hierárquica. Outra derivação que alguns autores consideram é a topologia em malha. O que é a topologia em malha? É uma topologia onde, né, cada computador ele possui várias placas de rede para conectar vários outros computadores, ou então ele possui uma placa de rede com várias conexões para interligar vários cabos, né? Então, olha, cada computador tem que interligar no mínimo 2 outros computadores para ser considerado uma topologia em malha. Então, observe aqui, ó, que cada computador está interligando no mínimo 2 outros computadores. Isso que é a topologia em malha. E a topologia totalmente conectada? Bem, quando eu tenho um computador ou com várias placas de rede, ou então uma placa com várias conexões. Olha, cada computador está interligado a todos os outros computadores da rede. Isso que é a topologia totalmente conectada. Bem, é muito pouco utilizado esse tipo de topologia. Isso aqui ocorre só quando há uma grande necessidade de ter uma rede muito robusta, que nunca falha, que nunca essas máquinas vão ficar desconectadas umas das outras, é que se implementa esse tipo de rede. Mas o custo, como é muito elevado, às vezes não compensa o investimento, ok? Chegamos no finalzinho da nossa aula. Deixei aqui uma lista de atividades para vocês fazerem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!